dando continuidade ao nosso evento, gostaria agora de convidar o professor doutor Rodrigo Bittencourt para dar continuidade ao nosso evento. Passo agora a palavra à professora Alexandra. Professor Rodrigo, né, vai dar continuidade ao nosso ciclo, falando sobre reprodução de bovinos, focada ao macho, né, sobre criopreservação de sêmen. Então, professor Rodrigo, como eu falei no início do nosso ciclo hoje, ele é um colaborador antigo da UFOB, foi um dos primeiros palestrantes que nós tivemos o prazer de receber no nosso campus, no primeiro evento que a gente fez aí no campus, ainda no início da universidade. Então, o professor Rodrigo, ele é graduado em medicina veterinária e tem mestrado em medicina veterinária tropical pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em reprodução. Ele é doutor em reprodução animal pela Universidade Estadual Paulista de Botucatu, e em 2009 ele atuou como professor de reprodução animal e biotecnologias da reprodução da Unime, foi gerente também de uma central de produção de sêmen, a TCG, Central Genética, e é pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia em biotecnologia do sêmen. Desde 2013, ele atua como professor adjunto da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA e coordena os programas de residência em reprodução e obstetrícia, além de compor a ABRA, que é a Associação Brasileira de Andrologia Animal. Ele compõe a diretoria da ABRA e desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, principalmente na área de andrologia animal e biotecnologia do sêmen. Então, como vocês podem ver, o currículo do professor é amplo e aproveitem a experiência dele na área de biotecnologia do sêmen e andrologia animal. Bom dia, professor Rodrigo. Eu passo a palavra. Bom dia, Alexandra. Bom dia, professor Caio. Bom dia a todos que estão presentes. Alexandra, saudade de você, viu? A gente está nesse mundo aí, essa pandemia, né, atrapalhando muito. Faço das palavras do professor Marco também as minhas, né, deixar meu abraço, meu afeto àqueles que tiveram perdas, né, de familiares e amigos nesse período. É um momento extremamente difícil e é importante que essas iniciativas como a da UFOB, né, vocês com seus grupos de estudo e pesquisa, que façam um evento como esse, né, para balançar, mexer com os alunos que estão aí em casa, né, passando por dificuldades também. Então, agradecer seu convite, né, o convite do professor Caio, professora Alexandra. A Alexandra é uma parceira, né, qualquer pedido vindo de você é impossível negar. Então, é com muito prazer, né, honra, satisfação poder falar de novo para o pessoal da UFOB. Eu tive esse prazer que você já falou de estar aí com vocês. Fui muito bem recebido, né, muito bem acolhido. Então, para mim é um prazer voltar a falar para vocês. A gente que agradece, professor, e eu também estou com muitas saudades, muito tempo sem encontrar meus colegas aí da UFBA. E esse currículo que ela apresentou é porque ela é minha amiga, ela colocou umas coisas a mais aí, viu, gente? Ô, Alex, eu vou fazer a apresentação aqui, eu compartilho minha tela, Compartilha a tela. Eu já estou com autorização? Eu acho que eu estou sem autorização, não? De compartilhar. Você vai em apresentar agora. Eu vou em apresentar. Isso, professor. O senhor vai apresentar agora, aí depois tem a tela inteira. Aí quando aparece a tela inteira, aí o senhor vai clicar sobre a tela que o senhor está vendo, até a parte do compartilhar ficar em azul. Quando ele ficar em azul, é só clicar em compartilhar, aí a gente vai estar vendo a sua tela. Pronto, já está indo. Já está aí? A gente já está conseguindo ver a sua tela. Aí pronto, pode ocultar e agora pode começar que já está tudo ok. Excelente, valeu, Caiano. Tranquilo, professor? Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente, o áudio está perfeito.
Então, vamos lá, gente. Novamente, reforçar aqui o bom dia a vocês. Parabenizar nosso colega aí, professor Marcos, né, pela brilhante aula. A gente sempre aprende muito com os nossos colegas e não foi diferente hoje. Eu acho que é sempre importante também que o docente, né, apresente números, fale com números, né, da importância da pecuária, da produção de uma forma geral. E o professor Marcos fez bem isso, apresentando aí os números da IATF no Brasil, tá? Nós vamos falar sobre a criopreservação de sêmen, também vamos apresentar alguns números que achamos importantes, né? É um tema que eu tenho bastante afinidade, porque trabalhamos há bastante tempo, né? São mais de 17 anos trabalhando com biotecnologia de sêmen, diferentes espécies, entre elas a bovina. Já deixo aí meu e-mail, meu contato, né, para possíveis contatos futuros, né? Eu queria que vocês olhassem essa foto. Esse é um touro que lá no último slide eu vou voltar a falar com ele, falar dele, né, da importância dele. Queria antes, aqui já com autorização do Caio e da professora Alexandra, divulgar esses grupos aí, o Clube da Reprodução, que a professora Alexandra é membro, faz parte, né, do grupo de reuniões, e o Gera, que é o nosso grupo, e deixar aqui uma proposta para vocês, que estão aí, que ao final da nossa palestra, aqueles que tiverem inscrito, né, com lista de presença, e forem lá nesses 2 grupos, se inscreverem e mandarem um direct dizendo: estou no ciclo de palestras da UFOB e qual curso está cursando. A gente vai, para os primeiros que fizerem isso, habilitados, a gente vai conferir lá na seção de perguntas e vamos disponibilizar para vocês o Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução e o livro de produção de caprinos e ovinos, né, que vocês receberão, aqueles que ganharem, vão receber em casa, tá bom? Né, no endereço que for postado posteriormente. Queria também, antes da gente chegar até aqui, né, houve uma jornada para tanto, então eu sempre faço menção aos institutos, às universidades que passamos. Tivemos também uma experiência muito positiva mencionada pela professora Alexandra, que é a experiência na iniciativa privada, como gerente de produção de uma central regulamentada pelo Ministério da Agricultura, que me deu bastante bagagem na área, né? E essas experiências foram, então, enriquecidas com os trabalhos nas universidades e agora, né, há um pouco mais de 6 anos, como professor da reprodução animal da Universidade Federal da Bahia, onde nós temos uma equipe aí de residentes, né, técnicos, professores, graduandos, que compõem esse grupo de estudo de reprodução animal, onde a gente desenvolve aí inúmeros trabalhos com reprodução animal de uma forma geral, e a biotecnologia de sêmen está inserida nesse aspecto. Eu trago como primeiro slide, né, até para a nossa reflexão como profissionais da área de agrárias, em que temos uma responsabilidade muito grande na produção de comida, né, de alimento. Os números, né, da ONU mostram que em 2050 a população mundial estará próxima a 10 bilhões de pessoas, quase 30% de acréscimo, e a FAO fala que vamos ter que aumentar a produção em torno de 500 milhões de toneladas de cereais e mais de 200 milhões de toneladas de carne, né, para alimentar essa população crescente, que também vem aumentando o poder aquisitivo, né, com melhores condições de aquisição aí de produtos, né, de proteína de melhor qualidade, como é a proteína animal. Então, aí lançamos um desafio a nós profissionais das agrárias, de uma forma geral: o que podemos fazer? Né? O que você, médico veterinário, o que você, zootecnista, o que você, agrônomo, né, pode fazer para contribuir com o aumento da produção e produtividade de comida, né, para o mundo? E nós, né, da área, nós que trabalhamos com produção,
né, é evidente a necessidade de maiores taxas de produção animal, de uma forma geral, né? E quando a gente fala de tecnologia reprodutiva, o que se quer obter é a maximização do potencial biológico e o melhoramento genético desses animais, para que a gente tenha, então, um salto, né, de produtividade, de índices reprodutivos e, consequentemente, produtivos. E um dos atalhos que podem ser utilizados para esse ganho genético é através da utilização de técnicas de reprodução assistida, as biotecnologias da reprodução animal. Adianta a gente iniciar trabalhos com biotecnologia reprodutiva se a gente não tem um equilíbrio da base da cadeia de produção? Como é que está a nutrição dos nossos rebanhos? Os aspectos sanitários, os aspectos simples de manejo gerais e o manejo reprodutivo nesse rebanho. Só então, da verificação de que toda essa base está em equilíbrio, de forma sinérgica, é que a gente, então, lança a mão das biotecnologias reprodutivas como ferramenta aceleradora de produtividade. Para que, então, a gente tenha resultados como esses, animais altamente especializados em produção de carne e leite, né, independente da espécie que seja. E aí, eu gostaria de tocar rapidamente, falar um pouco de 3 biotecnologias que revolucionaram o sistema de produção animal, né? A primeira delas, o professor Marco já falou muito bem, que é a inseminação artificial, né, que remota aí o seu nascimento, o primeiro relato, né, apesar de ser muito anterior, a primeira publicação é de um bispo, né, o Spallanzani, lá na Itália, que fez inseminação artificial com cães, colheu o sêmen, inseminou cadelas e obteve concepção. Essa ferramenta, ela proporciona, né, a colheita do ejaculado de um indivíduo e a sua deposição em diferentes formas no sistema genital feminino, proporcionando, então, a concepção sem a monta controlada. Aí, em 1949, com o advento do conhecimento do glicerol como crioprotetor celular, proporcionando que essas células pudessem ser criopreservadas, inicialmente a 70 graus negativos, temperatura de gelo seco, e depois nitrogênio líquido, né, 196 graus, com esse material genético podendo ser armazenado por tempo indeterminado, né? Essa biotecnologia agregou muito com essas possibilidades, e aí então, mais recentemente, a partir de 95, a IATF, né, que o professor Marcos falou aí de forma brilhante, veio para compor esse conjunto de biotecnologias que proporcionaram uma verdadeira revolução do sistema de produção e ganho produtivo com o uso com o advento, com a maximização do melhoramento genético. Se a gente juntar essas biotecnologias, a inseminação, os protocolos de IATF e o sêmen congelado, né, criopreservado, a gente tem todos os benefícios da IATF, que o professor Marcos falou, né? A inseminação sem necessidade de detecção de cia, programação de parto, redução dos intervalos de parto, né, programação de lactação, produtos homogêneos que vão ser produzidos, programar as inseminações de forma mais inteligente, adequar o manejo da propriedade, a redução de custo. Vejam só, a gente tem um botijão de sêmen com doses de touros diversos, melhores do Brasil e do mundo. Qual a necessidade de se ter touros? Obviamente que no manejo, né, é interessante se ter alguns touros de repasse, mas sabemos, por exemplo, que algumas propriedades de leite não tem touro, não há necessidade de ter touro na propriedade, né? Porque o ganho genético com a utilização de touros melhoradores que estão lá no botijão de sêmen é muito superior do que se fazer cobertura ali com os touros da propriedade sem nenhum tipo de controle zootécnico e genético. É a possibilidade também de distribuição desse material genético para todo o país e todo mundo, né? O Brasil, inclusive, vem aumentando seus índices de exportação de sêmen para o mundo, né? E é um grande importador também. Esse material a 196 graus, ele pode ser reservado, né? Independente do tempo. A gente tem material
congelado aí de mais de 50 anos, 60 anos, com boa qualidade. Obviamente que do ponto de vista de melhoramento genético, não é interessante se utilizar material genético de um touro de 20, 30 anos atrás. Né? O melhoramento genético já atropelou esse indivíduo e os seus filhos, netos e bisnetos aqui estarão na cadeia de produção. E aí veio a tecnologia de semi-sexado, gente. Vejam só, o que seriam as propriedades de leite sem o semi-sexado, né? A gente sabe que um bezerro, um machinho que nasce em uma propriedade de leite, tem um fim, né? Vai embora, não há o interesse, literalmente. Então, o semi-sexado também possibilitou isso. Então, a gente tem hoje a utilização massiva do semi-sexado congelado, né? Aí nas mãos dos produtores de forma bem fácil. Então, com todas essas tecnologias, se consegue aumentar de forma rápida, né, fenomenal, o melhoramento genético dos rebanhos, consegue se aproveitar de forma mais eficiente o touro, aqueles touros considerados superiores e melhoradores de rebanho, aquele touro que inicialmente teria a possibilidade de ter 1.000 touros, 1.000 bezerros em sua vida reprodutiva, pode ter em potencial 400.000 produtos nascidos, né? Vejam só que fantástico isso. E aí, se ele realmente é um touro bem selecionado, bem avaliado, do ponto de vista genético e sanitário, obtém-se, então, esse melhoramento genético, aumento de produtividade, né, de forma bem rápida. E aí eu trago 2 exemplos bem didáticos, né, que é o Programa de Melhoramento do Gado GIR no Brasil. A partir da década de 90, começou-se a empregar a inseminação artificial nesse programa de melhoramento, com a utilização de touros superiores geneticamente, né? E aí, vejam só, a partir da década de 90, como essas bezerras se tornaram novilhas e vacas muito mais produtivas, né? Do ponto de vista de produção diária de leite, justamente pela intensificação da utilização, né, da inseminação artificial com semi-congelado de touros superiores. Esse é outro exemplo bem bacana que gostamos de utilizar, que é da empresa BIF, norte-americana, com o advento da utilização de sêmen de touros, né, superiores geneticamente, houve uma redução aí de em torno de 30% do rebanho das suas propriedades, enquanto aumentou-se 31% da produção de carne, com redução de 33% das terras utilizadas para a produção animal, com 12% menos de água e 16% a menos de produção com resíduos de carbono. Ou seja, aumenta-se a produtividade, isso é fantástico. Aumenta-se a produtividade e ainda se preserva o meio ambiente. É tudo que a gente quer. Isso é proporcionado pela intensificação da reprodução assistida, ferramentas reprodutivas e biotecnologias reprodutivas. Esse é o dado bem interessante, o professor Marcos citou esse trabalho, né, do Baruzelli, a utilização de sêmen de reprodutores superiores com IATF, proporcionando ganhos aí no rebanho de corte de 535 milhões de dólares por ano. Gado de leite, 375 milhões. O melhoramento genético que é imposto dá esse resultado. Essas ferramentas, gente, têm em torno de 2% do custo de uma propriedade. Ou seja, são ferramentas eficientes e que têm um custo relativo muito baixo dentro das fazendas. Esse é o artigo, né, do Baruzelli, que tem outros dados bem interessantes. Por exemplo, o número de doses da Asbia, número de doses de sêmen vendidas em 2018, 15 milhões, né? Crescimento de 16% de ATF. Número de doses vendidas que vão crescendo, 17, 18, crescimentos que chegam a perto de 20% em rebanho de corte. Aí veio a crise de 2019, né, o Brasil em crise. Vamos reduzir consumo, vamos reduzir produção, e as biotecnologias cresceram. As doses de sêmen pularam de 15 milhões para 18,5 milhões em 2019. Acréscimo de 20%. Aí vocês estão se perguntando, estamos em pandemia,
a crise é muito maior. Dados recentes da própria Asbia mostram que 22% de aumento ocorreu nas vendas de sêmen. Isso foi acompanhado dos protocolos de ATF, ou seja, produção de comida, produção animal em crescimento em plena pandemia. Atentem para esses fatores. Esse é o dado que o professor Marcos mostrou, esse mesmo gráfico, né? Onde em 2018, 13% do rebanho era inseminado. Em um dado mais atualizado, em 2019, houve um acréscimo de 3% no número de fêmeas inseminadas, e justamente aquele movimento de venda de sêmen acompanhou. Aumenta-se a venda de sêmen congelado de touros superiores, consequentemente os protocolos de ATF, né, imaginem só, o que seria da IATF sem o sêmen congelado. Então, são biotecnologias que se complementam, que andam juntas, né, justamente para possibilitar essa maximização de aproveitamento. O professor Alexandre chamou a atenção, né? No dado recente de 2019, 84% das vacas em idade reprodutiva são servidas por monta natural. O que isso quer dizer, gente? Dos 73 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, 61 milhões são cobertas por monta natural. Abre caminho para um crescimento das biotecnologias, mercado de trabalho, mas também temos um mercado fantástico aí de andrologia, né? Temos aí uma oferta, uma demanda de 2,5 milhões de touros para cobrir essas vacas, que no Brasil tem uma relação média de um touro para 25 fêmeas, né? Então, andrologistas, olha que mercado gigantesco que vocês estão aí, né, deixando, e também aos produtores, que têm que empregar, utilizar o exame andrológico de forma mais eficiente para a estação de monta. E aí esse dado, que é um dado que pouca gente comenta, mas que é extremamente importante, que é o touro representa 80% do melhoramento genético no rebanho. Justamente pela sua relação touro-vaca, né? A gente sabe que tem touros com alta pontuação em andrológico, né? O controle andrológico por pontos elevados, que consegue ficar em estações reprodutivas de menos de 60 dias com 80 fêmeas, tá? Então, e com o advento do sêmen, então, congelado, a produção, a maximização do aproveitamento por touro é muito grande. Então, esse 80% ele pode ser até ultrapassado a depender da utilização dos machos na propriedade, tá? E aí a gente entra na biotecnologia de criopreservação de sêmen, né? Que justamente é criopreservar e manter a temperatura de nitrogênio líquido, 196 graus negativos, esse material genético armazenado. Com essa biotecnologia, como já falamos, se obtém uma maior progênie por macho, né? Com redução de custos, porque reduz-se o número de touros na propriedade. Então, tem propriedade que faz inseminação, IATF, né? Ressincronização, a segunda IATF, e deixa touro só para o repasse do terceiro lote vazio, ou nem faz, tá? Então, há uma redução importante no número de touro também, que trabalha, gente, 3 a 4 meses por ano, às vezes 6 meses no máximo, 6 meses parado, 6, 8, 10 meses parado comendo. Isso é custo da propriedade, isso é custo de vacina, isso é custo de medicação, isso é pasto que está sendo consumido, tá? Então, essa é uma ferramenta que também proporciona isso. Sem limite de espaço e tempo, esse sêmen pode passear o mundo todo, porque ele está armazenado, está criopreservado, está mantido ali viável, tá? Hoje, amanhã, daqui a 10, 20 anos. O armazenamento de material genético também é um seguro genético. Temos touros aí que são excepcionais, a gente não pode nem imaginar de perder um touro como este, né, em algumas situações. Então, faz-se o banco de sêmen desse material, se está seguro, se esse touro morre, a gente tem um material ali armazenado, tá? E esse dado, gente, que é extremamente importante, 20% dos touros avaliados apresentam algum grau de subfertilidade ou mesmo de infertilidade completa. Aí eu não me preocupo com a infertilidade, eu me preocupo com os touros subférteis,
que estão nessa relação de 1:30, 1:35 fêmeas, e estão proporcionando um índice de concepção pós-estação de monta reduzidos. É isso que está levando reduzindo a produtividade, né, dos rebanhos e a eficiência produtiva, né, daquela propriedade. Quem pode produzir o sêmen? Para efeito comercial, essa produção deve ser feita obrigatoriamente no Brasil em centros de coleta de sêmen em processamento, regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Mas por quê, professor? Por quê? Porque o risco sanitário é muito grande, né? Você imagine 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil fêmeas inseminadas com sêmen de um touro com brucelose, campilobacteriose, tricomonose, leptospirose, IBR, BVD. Olha o impacto, olha o risco sanitário iminente, né, sendo disseminado com a ajuda de um médico veterinário que está ali por trás. Então, é importantíssimo que, estando em uma central ou não, a gente faça um rigoroso controle clínico sanitário dos touros que serão doadores de sêmen. Por que eu estou falando isso? Só se produz sêmen na central? Não. Mais de 90%, sim. O grosso do comercial é feito lá. Mas existe um nicho de mercado, né, crescente, que é a produção in loco na propriedade. Aquele proprietário chama o médico veterinário, que vai até a propriedade, e ele produz o sêmen de determinados touros, né, touros que têm alguma característica zootécnica, genética interessante, porque já passaram por algum tipo de prova, né, isso é importante, e aí o proprietário chama, o veterinário vai lá e faz um banco de sêmen para a sua utilização. Não pode comercializar, mas pode utilizar aí nos seus rebanhos, né, em que aquele touro está. Então, o que nós vamos fazer hoje é descrever os principais aspectos inerentes à criopreservação de sêmen em bovinos, dando um sobrevoo aí sobre as particularidades da técnica. Essas são as principais etapas, né, que começa com a avaliação clínica específica, né, o exame andrológico desses touros, colheita de sêmen, cálculo de doses, centrifugação, diluição pré-congelação para cálculo da dose seminante, o invase, né, das palhetas, das doses, curva de refrigeração e congelação, que são etapas que a gente vai passar rapidamente, tá? Exame andrológico. Acabamos de falar sobre a importância e dos riscos aí de se selecionar um touro para banco de sêmen que tem algum tipo de enfermidade. Então, gente, a primeira etapa do exame andrológico é o exame clínico geral, tá? Especialmente naqueles touros em que a gente coloca para rodar no curral e observa que tem algum tipo de alteração sistêmica, o animal que está mais ofegante, cialorreia, claudicação. Então, esse touro ele vai ser separado para uma melhor avaliação, tá? Mas essas etapas iniciais de exame clínico específico, do sistema genital, exame clínico geral, avaliação da saúde genética, vejam só a importância, gente. Existem alterações genéticas que podem ou não estar relacionadas ao sistema reprodutor masculino, que vão ser passadas às gerações futuras e que podem comprometer o sistema de produção. Podemos dar alguns. O animal que é prognata, agnata, um animal que tem problemas de locomotor, problemas congênitos. Esses animais eles devem ser retirados da reprodução, porque vão disseminar essas patologias que vão comprometer o sistema. Isso tudo está no manual que eu vou sortear lá para vocês, né? Que é um roteiro, é um manual enxuto que fala dessas etapas, né? Como se fosse um roteiro básico para o médico veterinário que vai fazer um exame andrológico. Trago 2 exemplos bem simples. Esse é um touro que estava no lote de 40 touros, cobrindo aí vacas, né? Apresentando uma claudicação intensa. Imagina um touro desse cobrindo grandes áreas, né? Atrás de fêmeas no estro, touros de 1 tonelada, 800 quilos, mais de 1 tonelada, com a claudicação dessa. Essa é uma claudicação evidente que chama atenção. Logo, nós observamos e separamos para fazer uma avaliação.
mas podem ser claudicações menores, podem ser defeitos de aprumos mais simples, que não chama tanta atenção, e esse touro, se não vier para o curral para uma boa avaliação, esse animal vai entrar no sistema de produção e vai comprometê-lo, tá? Esse é um outro exemplo bem didático. Propriedade com perda de 20% de mortalidade de bezerros nascidos, ou aborto, ou neonatos que nasciam muito fracos, né? Aqui nós tiramos os dados de fazenda e o laboratório, porque não vem ao caso, mas esses animais, esses bezerros, por PCR, apresentaram-se positivos para BVD, diarreia viral bovina. Não é uma zoonose, mas é uma enfermidade, né, que é disseminada pela reprodução e que compromete. Essa fazenda fechou, gente. Fecharam a fazenda porque foi utilizado possivelmente um touro, né, um reprodutor ou sêmen de um animal positivo para BVD, cujo controle inicial não foi adequado e acabou com a produção na fazenda. Falamos aí de preço de bezerro. O bezerro está com preço aí ultrapassando 250, 260 reais, enquanto a arroba do boi gordo está 220, 220 e poucos, bezerro está 260 na Bahia, né? Então, olha o prejuízo dessa fazenda. Essa fazenda não vai ter condições de se manter com esses índices, porque o BVD não tem cura. O animal vai ficar em estado latente ali, né? E vai ter episódios a cada baixa imunológica. Então, é um problema aí crônico que só vai ser resolvido com a vacinação e a eliminação aí de animais, né, latentes. Partimos para a segunda etapa, que é a colheita de sêmen. O animal está ok, saúde geral, saúde genética, sanidade, tudo ok. Vamos para a colheita de sêmen. Primeira técnica é a vagina artificial. A colheita por vagina artificial, ela pode ser iniciada em touros mais precoces a partir dos 20 meses. Você trabalha com zebu, dificilmente você vai ter um zebuíno, né, que tenha um status reprodutivo em condições de fazer banco de sêmen, né? Cada vez se trabalha com precocidade, mas a gente ainda tem algumas limitações no Brasil para a seleção de precocidade em touros, né, nessa faixa etária. Então, essa é uma faixa variável. Se o animal é um taurus europeu, a gente tem possibilidade de iniciar mais cedo, zebuíno um pouco mais tarde. Temperatura utilizadas na vagina artificial de 42 a 45 graus. A frequência vai depender da forma, do método utilizado para a colheita de sêmen, que a gente vai falar já já. Mas um touro tem possibilidade, tem capacidade de fazer várias montas diárias, tá? Obviamente, se é um touro que tem algum tipo de limitação, um touro que é muito pesado, tem touros em centrais com mais de 1 tonelada 200, 400, 1.500 quilos. Então, a gente tem que fazer um regime de colheitas direcionadas para aquele touro lá. Essa é a vagina artificial que nós temos aqui na UFBA, né, o material emborrachado. Deixei aqui frouxa a mucosa para que vocês observem, né, essa mucosa de látex que vai dentro da vagina artificial, mimetizando mucosa vaginal. Tem também uma válvula, por aqui entra a água previamente aquecida, a gente, né, coloca um pouco de pressão, acopla um copo coletor ao final da vagina e o material está pronto para colheita, tá? A gente pode ainda, se não tivermos muitas mucosas, colocar lá uma camisinha, um saco plástico de proteção interno, né, desse material para evitar a contaminação da mucosa de látex quando as colheitas são seriadas com diferentes indivíduos, evitando, então, disseminação de enfermidade. Esse é o método de colheita por vagina artificial. Observem que o touro, como todo ruminante, tem uma ejaculação em arranque final, né? É um movimento de garupa, arranque final e ejaculação em torno de 2 segundos, é o padrão de ejaculação dos ruminantes, né? Como o bovino, caprino, ovino, de uma forma geral. Aí temos a eletroejaculação, que utiliza uma fonte, probes com eletrodos, né, que vão ser inseridos na ampola retal desse touro e vão estimular, né, os impulsos elétricos referentes àqueles sinais, né, neurológicos, sistema nervoso ali da região da medula. Então, há uma mimetização desses estímulos a nível de pelve que vão induzir aí
a ejaculação desses animais, né, por eletroejaculação. Quando é que a gente vai utilizar eletro, gente? Você vai numa propriedade, você não conhece os touros, você vai ficar do lado desse touro, para colheita? Então, a gente não vai ficar, né? Segurança. Então, a gente vai colocar ele num brete, vai colocar ele com segurança e a gente vai trabalhar com ele contínuo, tá? Então, o trabalho com vagina é bom para touros, né, mais calmos, especialmente os condicionados à colheita por vagina artificial. Podemos lançar também mão da colheita de animais com deficiências momentâneas, né, processos diversos momentâneos ou enfermidades adquiridas. A gente já trabalhou, por exemplo, animal com fratura de membro, né, com paresia unilateral de membro, que não tinha possibilidade de salto, e a gente, então, precisava do material genético e lançava a mão do eletroejaculador. Coloquei duas imagens aí, essa da esquerda só para chamar a atenção e pedir a vocês, gente, a vocês, especialmente os alunos, cuidado com o trabalho, tá? A gente vai encontrar em algumas situações, né, currais e bretes como esse, em que é feita uma adaptação, o veterinário ele fica exposto, né, a algum tipo de risco, então tomem cuidado, trabalhem, né, com a segurança total, completa. Se vocês acharem, avaliarem que a vida de vocês está em risco, não façam, não façam. O ideal é se tem um brete como esse da direita, onde se tem esse brete, é um brete muito bacana, não funciona muito bem para touro muito grande, mas ele desarma completamente, ele tem um salva-vidas lateral, tem as portas, a gente consegue rodar o animal, então nem sempre a gente tem essa condição, mas esse seria o ideal, especialmente com essas janelas laterais aqui, para o técnico fazer a colheita de sêmen. Então, essa probe, né, com eletrodo, que vai emitir as microvoltagens, são adicionadas, são colocadas aí na ampola retal, que úmidas vão potencializar essas microvoltagens que mimetizam aí os impulsos elétricos da ejaculação. Essa foto de baixo aqui, nosso grande professor Chalub, eu achei bem didática, porque mostra justamente que a gente sozinho não consegue realizar essa técnica. A gente tem que ter um técnico para segurar, um funcionário da propriedade para segurar a probe, o veterinário fazendo os estímulos, né, um auxiliar para fazer a colheita de sêmen e um para manejar ali o brete, né, que pode ser algum dos outros, mas é interessante que tenha um para isso aí. Nos estímulos, a gente vai observar que, inicialmente, há uma pré-ejaculação. Se a gente vai congelar, a gente não precisa desse pré-ejaculado, né? Observa o aspecto e descarta. Nesse momento, a gente já faz também, se é pré-andrológico, faz a avaliação do pênis, da exposição, se esse pênis está livre ou não. Deu uma travada. Deu uma travadinha aqui no slide. Vou ter que inserir de novo. Sumiu da tela aí, Caio, Alexandre? Sumiu, professor. É só reabrir o PowerPoint. Tá ok. São as... A gente tenta fazer de tudo para minimizar as questões, mas essas novas... o novo, né, impõe a gente algumas dificuldades também. Vamos lá, então. Vamos buscar aqui o slide. Esse aqui... Ver se aparece. Apareceu para vocês? Ainda não, o PowerPoint tem que botar para projetar. O PowerPoint está fechando, eu acho. Tem que botar para apresentar. Está aparecendo, acho que botar para apresentar vai. Isso, tem que colocar para apresentar. Ver se foi agora. Agora foi. Tá, eu coloquei esse vídeo aí só para mostrar a vocês
Quando se compra o eletro, esse dispositivo não vem assim, né? O funil é um funil de látex, que a gente não gosta muito de utilizar. Tem alguns trabalhos que mostram que há uma toxicidade relacionada ao látex para as células espermáticas, e também não se pode ter vários tubos de látex, funis de látex, quando se vai avaliar 40, 50 todos, porque é caro. Então, a gente utiliza um saco, esse saquinho de congelação, faz uma adaptação, esteriliza, passa ele no UV, e ele funciona bem para ejaculação. Esse animal está ejaculando. Podem ver aqui o tubo, né, com o material leitoso aí, né, sendo eliminado. E aqui os estímulos sendo feitos pelo eletroejaculador. Se compararmos as tecnologias, as técnicas de colheita, tem diferença em relação à qualidade? Não, não tem diferença em quantidade e qualidade de células coletadas, tá? O eletroejaculador, ele dá uma hiperestimulada em glândulas anexas, então há a tendência a ter um aumento de volume, mas o resto não muda, exceto pelo eventual contaminação com urina, que no eletro há um índice aí um pouco maior de 10% de contaminação com urina, e alguns poucos animais, raros animais, que não respondem, tá? Com eletroejaculador. Há a possibilidade também da colheita sem nada, sem a vagina e sem um eletro, através do estímulo manual, né, a massagem, né? Aqui do lado esquerdo é uma imagem de um touro bubalino, né? Bubalino é uma das técnicas de predileção junto com a vagina artificial, mas quando não se conhece o touro, é interessante tentar a massagem, né? Especialmente massagem de ampolas, né? Estimulando essa ejaculação. E aí, gente, tem que se ter o conhecimento da anatomia, o exame semiológico específico, né? Tem que se conhecer essa anatomia interna do touro para que a gente consiga realizar essa colheita da forma adequada. A possibilidade também da colheita pós-mortem, né? Esse touro morreu, não tinha nada de sêmen, tinha pouca coisa. Dá para fazer? Dá. Pode-se pegar, faz uma lavagem de caldo do epidídimo, se coleta, então, amostras, né? No caso de ruminantes, a técnica de predileção é a técnica de flutuação, recupera esse material e submete-se à congelação, fazendo o banco de sêmen, que num touro pode chegar aí a mais de 200 doses, né, numa colheita dessa com a técnica de flutuação. Os aspectos obtidos na colheita são variados, vai depender do touro, né? Esses da faixa central aí são os ideais, os extremos é a ausência de células, ospermia, e contaminação com urina aí do lado esquerdo. Há também aspectos como o achocolatado, né, que é a presença de piócitos, o róseo marmóreo, que pode ter aí, né, a presença de hemácia, de eritrócito, né, algum sangramento. Nesse primeiro caso era uma vesiculite, né, que foi detectado. Olha a importância do conhecimento da anatomia, exame semiológico. Essa vesiculite, ela foi diagnosticada no exame clínico de palpação, previamente a colheita. Fez-se a colheita para se mandar esse material para a cultura, ver qual a bactéria que estava envolvida e iniciar o protocolo de antibiótico terapia. Naquele momento em que o touro está contido, é importante, se vamos congelar e vamos avaliar, fazer uma boa limpeza do prepúcio, senão a gente tem isso aqui, ó, sujidade no tubo, né, contaminação, bactéria, altera pH, altera a bioquímica do ejaculado, e além de ter um material contaminado com risco sanitário, a gente tem também uma perda da qualidade, né, das células ali que vão morrendo por essas mudanças bioquímicas ali estruturais. Então, esse sêmen, ele é avaliado, né, é feita uma avaliação de células vivas, né, padrão de movimentação, células com problema, com defeito percentual, isso tudo, existem limites, né, para se aprovar um touro no exame andrológico. A gente só vai congelar dos touros aprovados, né, andrologicamente. E aí a gente parte, então, para as etapas seguintes. Eu coloquei aqui só para mostrar a vocês, gente, que, eu não tenho um computador. Gente, o computador quem tem é universidade, centros de pesquisa, tá? Até porque esse é um trabalho que a gente fez só para mostrar que avaliação computadorizada com avaliação subjetiva do técnico, né, com experiência, tem uma correlação
altamente significativa de mais de 90%, ou seja, a gente, né, com treinamento, com a capacitação, a gente consegue fazer uma boa avaliação a nível de campo sem problema nenhum. E o computador a gente deixa para pesquisa ou para avaliação mais detalhada de animais com problema. Cálculo de espermatozoides viáveis. A gente vai formar doses inseminantes que serão utilizadas na inseminação. Então, a gente precisa estimar o número de células que estão ali presentes. Essa estimação pode ser feita de forma automática, através de espectrofotômetros, aí a gente tem 2 modelos, mas, basicamente, a nível de campo, a gente faz com o uso da câmara de Neubauer, né, onde essa amostra é diluída, é preenchida, e a contagem é feita em câmara de Neubauer, e a gente consegue estimar com acurácia importante o número de células presentes no ejaculado, então calcular quantos espermatozoides nós temos para trabalhar e formar doses inseminantes. Tá? Inserir aí a centrifugação, que não é uma técnica convencional a ser usada em bovinos, porque usualmente a gente precisa lançar a mão dela. Em que situações especialmente? Touro jovem que não tem uma boa produção em termos quantitativos, uma relação elevada de plasma seminal e células, em que a nossa conta, a gente vê que a relação diluidor e sêmen vai ficar em torno de 1:1 e 1:2, essa amostra não vai ter congelabilidade. Então, a gente centrifuga, submete a centrifugação, concentra essas células e faz uma diluição, aumentando o volume de diluidor por sêmen, tá? Alguns meios aí que são indicados, né? A gente utiliza muito da Botufarma, né? O Botusêmen. Na verdade, a gente produz o nosso e sempre que pode utiliza. Em algumas situações, a gente utiliza os comerciais. E coloquei essa da direita aí, é uma sugestão que é para equinos, mas a gente já testou para ruminante, vai bem, que ele possibilita uma rotação, né, mais acelerada, uma força gravitacional maior, possibilitando maior recuperação de células com menor nível de lesão, tá? Então, depois da centrifugação, é isso aqui que a gente obtém, ó, um pellet, né, bem pequenininho. Aqui, nesse caso, a centrifugação foi feita com o meio que produzimos, a base de trigema, que é muito bom. Depois é só rediluir esse plasma, esse meio diluidor com as células, e o material está pronto para ser coletado. Não tem um centrífugo, a propriedade não tem luz, é um problema, né? Dá para centrifugar, dá para separar, dá para filtrar, dá. Esse é um spare filter vendido pela Botufarma também, né? Mas que a gente, para equino, mas que a gente já testou para bovino, funciona bem também. E a gente consegue separar aí boa parte das células do plasma celular, concentrando essa amostra e podendo utilizar, quando não se tem aí a possibilidade de utilizar uma centrífuga. Quantidade de células que devem ir numa palheta para congelação. Isso quem determina, obviamente, é uma portaria do Ministério da Agricultura, né, que está nesse manual que eu falei, que eu vou sortear para vocês. Esse manual, ele determina que para bovinos e bubalinos, uma dose inseminante deve ter, no mínimo, 10 milhões de células com motilidade. Ou seja, a gente tem que ver, tem que colocar o número de células pré-congelação para que, ao sair, tenha-se aí uma dose com 10 milhões de células móveis, né, viáveis nessa amostra. Para semissexado não há regulamentação, mas recomenda-se, de acordo com os estudos, que se tem aí 2 a 5 milhões de espermatozoides com motilidade. Existem diversos diluidores comerciais que podem ser utilizados, né, para congelação de sêmen. Nós, nesses mais de 15 anos, desenvolvemos vários diluidores, né, e nós acabamos utilizando os nossos diluidores nas congelações de várias espécies e de touros também. Por quê? Primeiro que estamos na universidade, né, e o dinheiro é curto, e nós conseguimos produzir um meio, né, de alta eficiência por 20 centavos de dólar por ml, enquanto esses meios comerciais vão custar em torno de $2 por ml, né, fazendo um ajuste aí
do dólar do dia, mas é mais ou menos isso que a gente vai gastar com os meios, ou seja, 10 vezes mais custo meio comercial, então a gente opta por produzir com o mesmo resultado e a mesma eficiência. Tá? E aí partimos para a sexta etapa, que é a etapa de invase, é colocar aquele sêmen, aqueles espermatozoides diluídos, né, em palhetas que vão ser utilizadas na congelação. É importante falar que nessa palheta existem todas as informações que são obrigadas a constarem pelo Ministério da Agricultura, né? Nome do touro, registro, central ou fazenda em que foi produzido, a data, a raça, né, a espécie. Então, são informações que devem ir na palhetinha lá de sêmen com os espermatozoides que serão utilizados. As centrais, as grandes centrais, têm grandes condições, né, financeiras, então compram impressoras de palheta. Nós até temos uma impressora de palheta, né, mas ocasionalmente não dá para usar a palheta, a impressora, escreve na mão, né, com canetinha de ponta fina, dá para escrever e fazer toda a identificação. Isso tudo que eu estou falando, gente, em relação a invase e diluição, ele pode ser feito de forma também automatizado, e as centrais têm esses sistemas, né? Aí a gente parte para a sétima etapa, que é a etapa de curva de resfriamento, que é a chamada curva positiva, onde o sêmen vai sair da temperatura ambiente, né, ou da temperatura do indivíduo, e vai até 5 graus. Qual é a grande questão? Para ruminantes, quanto mais lenta essa curva de resfriamento do sêmen, melhor. Curvas abaixo de 0,5 são as ideais aí para as ruminantes, que após o tempo a temperatura de 5 graus, devem se manter aí por mais algum tempo de equilíbrio, que no touro esse tempo deve ser de no mínimo 4 horas entre resfriamento e tempo de equilíbrio. Aí, para quem tem condições de ter uma estrutura maior, né, uma bancada estabilizada a 5 graus, onde esse resfriamento é feito, as palhetinhas estão aqui depositadas nessas bandejinhas plásticas, né, temperatura acondicionada aí de 5 graus, né, estabilizada, nessa câmara fria. A gente pode fazer também esse resfriamento deitando essas palhetas, né, em plataformas, né, pode ser uma plataforma como essa, uma plataforma comercial, que é uma plataforma que custa aí 700, 800 reais, ou pode ser em plataformas aí de isopor, né, que custa bem baratinho, a gente consegue colocar as palhetas deitadas nessas plataformas, e eu vou explicar o porquê dessas plataformas na etapa seguinte, tá? Não tenho aquela bancada, temperatura, não tenho essa geladeira que é própria para sêmen, aí uma geladeirinha da Minitube, muito usada para equino, mas tem uma geladeira de casa. A fazenda tem uma geladeira caseira que dá para eu limpar, desligar ela, passar um álcool 70 geral, um clorexidina, fazer uma limpeza, religar, estabilizar a 5 graus. Posso usar? Pode. O importante é que o termostato dela esteja ajustado e possa equilibrar a 5 graus. Notem que tudo nosso tem controle de temperatura, né? Eu já deixo uma dica aí para vocês. Temperatura é vital para a qualidade do sêmen pós-descongelação, tá? Então, dá para usar, sim, uma geladeirinha. Essa é um exemplo de uma propriedade em que a gente tinha geladeira, a gente utilizou uma geladeira como essa, né, que as doses dos touros deitadas nessas palhetinhas que estavam entrando ali no processo de resfriamento e estabilização. Não tem geladeira, a propriedade não tem luz, não tem nada, não dá para fazer, o touro está longe, está distante. Dá. A gente pode coletar esse sêmen e fazer uma curva de resfriamento, uma curva de estabilização, aí em caixas térmicas em que nós trabalhamos e controlamos para proporcionarem curvas de resfriamento adequadas até 5 graus. Essa é uma possibilidade, né, que a gente pode utilizar para curva de congelação e estabilização, de resfriamento e estabilização, ou apenas uma curva de resfriamento até um laboratório, então finalizar a congelação. Última etapa, a curva de congelação, né, ruminante
Os ruminantes, de uma forma geral, são bem tolerantes a curvas de congelação, né? Eles aceitam bem curvas que variam de menos 10 a menos 100 graus Celsius por minuto de curva de congelação, ou seja, curvas extremamente aceleradas também são aceitas, né, pelo espermatozoide dos ruminantes, de uma forma geral. As nossas curvas variam de menos 20, né, graus por minuto a 70 graus por minuto, né, aproximadamente. E aí, para a curva, a gente pega lá aquela plataforma onde nós deitamos as palhetas com os espermatozoides e colocamos aí um recipiente com nitrogênio líquido, tá? Esse é um recipiente aí com nitrogênio líquido de uma central, onde as palhetas com as plataformas estão aqui, saíram dos 5 graus, vieram para o vapor de nitrogênio líquido e vão permanecer aí por 10 a 20 minutos aproximadamente. Isso tudo que nós estamos falando de curva de resfriamento em geladeira, em caixa, em geladeira própria, ela pode ser feita toda automatizada, né, em equipamentos de máquina de congelar sêmen e embrião. Aí nós temos duas no mercado que são muito boas, né, a da TK e a da Neovet, que são comercializadas aqui no Brasil. Isso tudo pode ser feito de forma automatizada, né, com curvas bem interessantes, né, que proporcionam um bom resultado. No final, depois desse tempo no vapor de nitrogênio líquido, basta derrubar essas palhetas, mergulhadas no nitrogênio líquido, e esse sêmen está armazenado, está ali, mantido a 196 graus negativos, temperatura de nitrogênio líquido, que pode ser, então, mantido por tempo indeterminado, em condições viáveis, desde que a gente mantenha armazenado em recipientes próprios, em botijões criogênicos, né, com manutenção mensal. Esse botijão precisa ser bem monitorado a cada 30, 40 dias, né, reabastecido com nitrogênio líquido, e a gente tem um material armazenado aí por tempo indeterminado. Coloquei aí só para efeito ilustrativo, né, distribuição. Hoje, gente, esse material genético, a gente consegue que chegue em qualquer lugar do Brasil no mesmo dia. A gente vai no aeroporto, leva um botijão desse, que é um dry ship, é um botijão a seco, que não tem nitrogênio líquido, coloca lá, despacha no avião e o cara pega no mesmo dia. Isso é para qualquer espécie, tá? Por que o dry ship? Eu falei porque ele é um botijão a seco, ele não tem o nitrogênio líquido, ele absorve o nitrogênio líquido em suas espumas internas, mantém a temperatura baixa, negativa, né, próxima do nitrogênio líquido, por tempo de 20, 21 dias, e consegue armazenar e viabiliza a distribuição para todo mundo, né? O botijão com nitrogênio líquido não pode viajar de avião, e isso é uma barreira, né, importante. Para finalizar, temperatura de descongelação, nós falamos de congelação, não adianta nada esse trabalho se o funcionário da propriedade não for treinado e capacitado a fazer a leitura do termômetro. Parece brincadeira, mas não é. A gente sabe que os nossos funcionários das fazendas têm limitações, né? Limitações funcionais, de leitura, então a gente tem que trabalhar isso para que ele consiga fazer as descongelações, né, de forma adequada, né, embora esse serviço ele deva ser quase sempre monitorado de perto por um médico veterinário. Nós sabemos que é empregado muito o uso do inseminador a nível de fazenda, que não é o ideal, mas tem sido feito assim pelo volume, né? Eu acredito que hoje, com um grande número de médicos veterinários inseminadores no mercado, isso consiga ser corrigido. Mas é importante a observância da temperatura de descongelação para a gente ter uma amostra viável com a alta taxa de concepção. E aí, para fechar, falamos do touro lá da ilustração inicial, gente. Esse é o touro backup. É o recordista nacional de doses de sêmen vendida e produtos nascidos. 1 bilhão de doses vendidas, comercializadas no Brasil e no mundo.
500 mil filhos de produtos, 500 mil produtos, filhos registrados. Por que eu coloquei ele no começo e no final, gente? Para que vocês tenham noção da importância e da responsabilidade de vocês como técnicos. Imagine se esse touro tem alguma enfermidade sanitária ou do ponto de vista genético, o estrago que traria para os rebanhos, né, em que ele foi utilizado. Então, atenção, consciência, preocupação, estudo e eficiência no trabalho, sempre com os cuidados, né, sanitários, clínicos e genéticos na utilização de um reprodutor na fazenda. Agradecer para fechar aqui de novo ao FOB, meu querido FOB, né, nossos amigos aí, professor Alexandre, professor Paulo, e nossa equipe, né, que anda comigo para onde eu vou, nossa equipe gera, alguns estão aí assistindo, agradecer demais, boa parte do que foi falado aqui foi construído junto com vocês. Caião, Alexandra, estou à disposição de vocês, obrigado pela atenção. Professor, parabéns pela apresentação, muito boa, me fez relembrar as aulas lá do Mestre Guzmão no tempo da reprodução. Não tive o prazer de ter sido seu aluno, quando o senhor chegou aí na UFBA eu já tinha saído, mas me fez relembrar muita coisa. Eu, que sou do melhoramento animal, sou discípulo da professora Tereza Bittencourt. Você não perdeu muita coisa, não, esteve em boa mão. Tá certo. Aí, essa apresentação do senhor só vim mostrar o quanto é importante a gente trabalhar com a interdisciplinaridade, que é, por exemplo, o melhoramento e a reprodução. Não existe... Sem dúvida nenhuma. Não existe essa desvinculação entre essas duas áreas. Então, o papel do reprodutor, enquanto essa disseminação do melhoramento genético, ele é preponderante, importantíssimo, e por isso a importância dessa avaliação andrológica, como isso pode impactar de uma forma negativa, se feito de uma forma equivocada dentro do rebanho. Então, parabenizo o senhor, agradeço pela apresentação, agradeço pela disponibilidade de estar podendo compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Eu também agradeço, Rodrigo, ter aceitado esse desafio, né, de ministrar essa palestra online para a gente, que hoje nós estamos nos adaptando ao novo normal, e ele prontamente, no dia que eu convidei, ele aceitou. Eu não pensei, quando o Caio me sugeriu o tema de biotécnicas aplicadas ao macho, eu não pensei em outra pessoa que não o Rodrigo para ministrar uma palestra pela experiência, pela didática, né, pela disponibilidade, a vontade de contribuir com a gente que ele sempre tem e demonstra ter, né? Foi excelente. Não vale elogio. Foi excelente a palestra, mostrou, como o Caio falou aí, a importância da interdisciplinaridade. A gente iniciou na segunda-feira falando sobre genômica e hoje a gente finaliza empregando as biotécnicas reprodutivas, tanto na fêmea quanto no macho, e aplicando essa genômica, né? Essa genômica, ela vai ser aplicada através do uso desses reprodutores e da realização de biotecnologias assistidas. Aliás, Caio e Alexandra, esse evento de vocês, eu venho acompanhando, eu assisti as palestras também, fantástico, um nível assim, excepcional, né? Vocês estão de parabéns, vocês, a equipe aí, um evento de alta qualidade, alto nível. Caiu agora no finalzinho, né, com minha participação, mas de uma forma geral foi muito boa. Eu estou aqui com os alunos, viu, que mandaram, então depois eu quero ver se eles estão inscritos aí para receber lá a premiação. Pronto, a gente confere aqui na hora. Eu anotei algumas coisas para a gente poder discutir, talvez para ficar mais condensado, né? Esse conhecimento que o Rodrigo passou para os estudantes. Então, em relação ao protocolo sanitário, Rodrigo, você recomendaria algum protocolo sanitário a campo para os estudantes aí que serão futuros médicos veterinários empregarem antes de fazer uma criopreservação de sêmen a campo? Boa, excelente pergunta. Até porque isso é feito de rotina nas centrais, mas a gente sabe que quando a gente vai para a propriedade não tem tantas condições. Existem algumas sorologias que são
a gente tem que fazer, né, que é extremamente importante que seja feito, né, mesmo naqueles animais que não apresentam nenhuma alteração clínica. E aí a gente tem que estar sempre em nosso radar aí, Alexandre, as enfermidades reprodutivas, né, IBR, BVD, se der para fazer um suave de prepúcio para cultura de campilobacteriose, né, tricomonose, é fundamental. Então, essas estariam no hall aí das avaliações, além de preocupações básicas com a brucelose. A gente sabe que o touro ele não entra nas vacinações, né, mas deve estar sempre no radar. Se o animal ele tem, por exemplo, né, uma orquídea epididimite, a gente tem que sempre colocar no radar aí uma brucelose e abortos, que além do impacto importante no sistema de produção, ele também tem um efeito porque é uma zoonose, né? Então, existe esse risco sanitário aí extremamente importante também. Eu anotei outro questionamento que pode deixar os estudantes na dúvida. Você falou, né, a campo, realmente, muitas vezes, você não vai conseguir usar a vagina artificial para coletar o sêmen, porque você tem que fazer um treinamento e o touro, muitas vezes, é arredio. Então, você vai ter que utilizar a eletroejaculação como estratégia. Você recomendaria alguma estratégia para o iniciante evitar a liberação de urina durante a eletroejaculação? Teria alguma dica? Professora, a eletroejaculação ela é uma técnica que requer um certo treinamento e capacitação, né? Porque a gente está trabalhando ali com eletroestímulos, né? Então, quando ela é feita da forma adequada, com observância da reação do animal, então, assim, ó, a gente vê alguns trabalhos com protocolo, dá não sei quantos estímulos de 5 volts, e vai crescendo o tempo. A gente acaba que não faz protocolo, a gente vai seguindo a reação do animal, né, o estímulo, a ereção, a liberação do pênis, a exposição, liberação de pré-ejaculado. Então, basicamente, para cada animal, a gente observa as suas reações e a colheita é meio que individualizada, né, padronizada. A gente sabe que o que é interessante, começa os estímulos de forma mais curta, de menor voltagem, vai aumentando o tempo e as voltagens. Esse é o padrão. Mas em que voltagem, quando aumentar ou não, isso aí o veterinário vai saber fazer uma avaliação criteriosa e adequada para cada indivíduo. Outro questionamento que eu anotei aqui, em relação à rotina, por exemplo, se eu for coletar por eletroejaculação, qual a frequência que você recomenda se o produtor ele desejar que o médico veterinário vá prestar o serviço para fazer um banco de sêmen daquele reprodutor? Né? E às vezes, em uma coleta só, a gente não consegue compor, muitas vezes, o banco de sêmen que o proprietário deseja. Certo. Então, um touro, ele pode dar no ejaculado aí a média 200, 250 doses. Então, se pretende um banco de sêmen muito maior, e é um touro que possibilita aí colheitas, né, semanais, a gente pode fazer, né? É importante sempre, antes de começar as colheitas, o pessoal que está vendo aí, os médicos veterinários, se a gente puder colocar esse touro para fazer coberturas em fêmeas em cio induzido ou natural, é adequado. Então, a gente faz esse protocolo, né, meio dá uma limpada, né, numa semana, e aí para as coberturas, e na semana que vem a gente vai na propriedade e inicia as colheitas, tá? Então, se é um touro muito pesado, eu não recomendo colheitas diárias, né? Se é um touro aí de 1,5 toneladas, 1.400, 1.200. Se é um touro mais leve, a gente consegue fazer colheitas diárias ou dia sim, dia não, sem problema. E aí, dependendo do volume, a gente mata aí o que a gente está pensando em banco de sêmen para aquele indivíduo. Eu agradeço, professor Rodrigo, vocês podem observar aí a palestra dele, né? Ele realmente uniu tudo para fechar com chave de ouro o nosso evento, uniu a genética, a reprodução, e falou sobre sustentabilidade, né? Que a gente tem que ter um sistema de produção sustentável, senão hoje, principalmente com as exigências ambientais,
você não vai conseguir manter esse sistema se ele tiver determinadas deficiências no que se refere à sustentabilidade. E ele mostrou aí sua larga experiência em antropologia e trouxe inovações de ferramentas que a gente pode usar a campo para poder ajudar, né? Ferramentas que são comercializadas muitas vezes para equinos e que ele já empregou em bovinos e que a campo pode ser utilizada para quem deseja fazer a criopreservação a campo. Eu agradeço, Rodrigo, foi realmente muito enriquecedor para mim, para os professores que participaram do evento, e eu acredito para os estudantes também. E foi excelente, né, finalizar com essa participação sua aí, unindo todos os elos do nosso... Eu não tinha pensado que eu era o último palestrante, então minha responsabilidade era ainda maior e a honra também. Então, agradeço demais a referência de ter participado do encerramento desse evento, assim, que eu achei excelente, excepcional, tá? E os alunos aí, gente, infelizmente, a gente teve aqui em torno de 20 mensagens. A Letícia, ela mandou aí 1 minuto antes, por exemplo, da Juliana Crisóstomo, né? Então, a gente vai ter que, não dá para fazer para todo mundo, mas esses 2 que eu escrevi o nome, manda o endereço que vocês vão receber em casa aí, o Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, tá bom? Mais uma vez, obrigado demais aí pelo espaço, tá bom? A gente que agradece. Professor Caio agora deve finalizar o evento e a gente convida você a permanecer e Marcos também, né? Agradecer então, aos dois. Mais uma vez, agradecer aos palestrantes do dia de hoje. Muito obrigado ao professor Marcos, muito obrigado ao professor Rodrigo. Agradecer também aos palestrantes que contaram, né, que a gente pôde contar com a presença deles ao longo da semana. Hoje, aqui na sala virtual, o doutor Sidney, o doutor Endrigo também, que estão participando aqui, assistindo, dando o ar da graça na nossa sala virtual, prestigiando as palestras do dia. Então, agradecer a todos os participantes que acompanharam pela plataforma do Meet e pelo YouTube. Então, estamos agora encerrando o nosso primeiro ciclo de palestras. Espere aí que em breve a gente vai tentar viabilizar um segundo ciclo, já que o primeiro teve um resultado positivo. Estamos aqui à disposição do professor Vinícius, ou do professor Marcos Vinícius, do professor Rodrigo, para o que precisar aqui da UFOM. Muito obrigado a todos, um excelente dia.